Rádio Bandeirantes. A gente conversa agora, para abrir o nosso programa, com uma pessoa que já esteve lá dentro durante anos. Um ex-dependente químico que já foi internado 25 vezes e depois de muito custo deu a volta por cima e hoje ajuda a tratar outros dependentes químicos. É o Fabian Nasser, que vai bater um papo com a gente para explicar como é que ele conseguiu sair, porque dizem que quem entra no crack não consegue sair. Você é prova de que isso não é a realidade, né, Fabian? Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu com você? Como é que você foi parar na Cracolândia? Eu fui parar porque eu fui um adolescente que gostava de aventura, de fazer experimentos, destemido, né, aventureiro, subestimando os perigos, que a Cracolândia é feito dessas pessoas, né? A Cracolândia é o resultado que lá na frente todo mundo subestima, né? Comigo não. Tá, e de repente você se viu preso ao vício. Comecei a beber em festinha com 14, meu melhor amigo trouxe um baseado com 16 anos, e aí a gente vai achando que está tudo numa boa, controlando, e com 17, 18 anos eu tinha bebido um pouco e experimentei cocaína. E aí foi me descontrolando. Tá. Para todo lado que eu ia, todo mundo bebia, usava droga. E eu achava que a solução seria ir embora de São Paulo, ficar longe de todo mundo, né, dos amigos. E me mudei para os Estados Unidos. Fiquei lá 6, 7 anos. 7 anos. Estudei aviação lá, porque quando eu cheguei eu não conhecia ninguém, mal falava inglês, nem imaginava onde conseguir droga. Então, consegui ficar limpo ali 1 ano, tá? E fui estudar aviação. Tirei meu brevet. E aí eu queria beber socialmente, né? Já que estava resolvido. Só que eu sou um dependente químico. Eu bebo um pouquinho, eu bebo um montão. Se eu bebo, eu quero usar droga. E quando eu começo, eu não paro mais. E aí eu desandei. E nos Estados Unidos comecei a tomar muito LSD, o doce, né, que o pessoal chama aqui. E parei de cheirar cocaína, porque é muito cara, então aprendi a injetar. Usei heroína, não construí nada nos Estados Unidos. Voltei, meus pais foram me buscar, voltei para cá sem nada, procura ajuda, clínica, psiquiatra, remédio, nada resolvia. E aí eu jurava que eu não ia fazer de novo, mas eu estava dominado e a cada 4, 5 dias eu pegava as coisas em casa, vendia, sumia para usar e às vezes trancava minha mãe num quarto para roubar tudo. Ou pegava o carro do meu pai, deixava na boca com o traficante e nada resolvia. Um dia, com 26, 27 anos, eu fui na Boca, tinha juntado um bom dinheiro de um rolo lá que eu fazia em casa com as minhas coisas. Fui no traficante, falei, eu quero R$2.000 de cocaína. E ele falou, não tem pó, só tenho pedra. Eu nunca tinha fumado crack e não ia voltar de mão vazia. Peguei um fardo de 200 pedras de crack para ir viajar com uma amiga e me enfiar num hotel na praia, ficar usando e nunca mais parei. Quando 15 dias depois, acabou a droga, eu voltei para São Paulo, já fui do centro de São Paulo, já fui direto, não aguentava ficar sem fumar, fui ficando, e aí fui conhecendo, né, o movimento, e tinha um aglomero de pessoas em certos pontos, e eu fui ficando nesse aglomero que ainda não tinha o nome de Cracolândia. Onde que era? Eram ali perto, nas redondezas. Inclusive, um dos aglomeros é aí, nessa esquina central, ali onde eu estive ontem. Eram 3 ou 4 pontos, mas assim, perto da Estação da Luz, era tudo por ali. A Praça da República também era um ponto grande na época. Tá. E eu fui ficando e morei na Cracolândia 6 anos. 6 anos.
Aí eu morei lá mesmo, foi minha casa, 6 invernos, ali eu passei bastante coisa, ali eu vi muita maldade, nunca entrei para o crime, nunca consegui, não dava, era uma coisa que não me impossibilitava, não dava, não funcionava para mim, inclusive porque a gente usa crack e fica na paranoia, né? Se eu tivesse pego algo de alguém, então eu ficava em pânico total, então eu não me metia no crime e pedia dinheiro na rua. Você pedia o dinheiro pra você poder comprar? Pedia dinheiro, só pedia. Podia levar 3 horas para eu juntar R$ 10. No começo eu ainda estava meio gordinho, bem vestido, eu batia nas casas e contava uma história, arrumava 20 aqui, 20 ali. Mas em 2 anos eu já estava com 50 quilos. E sujo, todo mundo sabia que era droga, então eu fui pro farol. 50 quilos que você pesava. Isso, Hoje você pesa quanto? 110. 110. Ô, Fabiano, e você disse que viu muitas coisas ruins. O que te chamou mais atenção? O que tá gravado na sua memória aí que você não consegue esquecer? Então, nós ficávamos em 40, 50 nos casarões, nesses casarões que eles estão demolindo, né? São muitos casarões. Realmente eu não sei se eles vão conseguir demolir tudo que tem, mas 40, 50 andando nas fezes, na sujeira, em roupa suja, e na escuridão da madrugada, e meninos de 11 anos se prostituindo com adultos em troca de um peguinho. Meninas de 14 anos esperando bebê. Eu conheci um monte de gente que tinha faculdade ali. E maldade, assim, por discussão boba. O crack é um demônio, né? Não tem nada a ver com religião, mas ele é um demônio. Você fuma e coisas acontecem, você se transforma. O que você sentia? Qual que era a sensação quando você fumava a pedra? Então, a sensação é muito boa. A sensação é extraordinária. Então, assim, você viaja para um outro mundo, você sai do seu corpo, você deixa de estar aqui no planeta Terra. Mas logo passa e aí você entra no inferno. Não, é assim, né? Na hora que você dá o trago, que você puxa a fumaça, não acontece nada, e aí você prende essa fumaça, né? Quando você solta, ela dá um estumpido no cérebro, instantâneo. Esse estumpido, ele é o barato que a gente se apega, né? Que a gente fica preso. É que nem um desenho de uma serpente correndo atrás do próprio rabo. Então, assim, a primeira viagem, o primeiro pega, o começo da droga, então, assim, fica registrado na gente essa primeira vez. E aí, costuma-se muito dizer que o usuário de crack fica anos e anos e anos perseguindo o que ele sentiu naquela primeira vez e ele nunca mais alcança, entendeu? Tá. Alguns segundos depois, a viagem vai passando e aí você começa a desenvolver, a ter uma paranoia, você começa a procurar coisas no chão que você não perdeu, começa a desconfiar que perdeu droga ou que tem alguém próximo. Na verdade, você está vendo pessoas e ouvindo vozes que não existem, e aí você começa a caminhar e fugir, acelerar o passo de pessoas que não estão te perseguindo. Tá. E começa a perseguir os outros também, agredir. Não, então, é assim. São demônios diferentes, tá? Tem pessoas que fumam e ficam introspectivos, querem se enfiar num buraco, querem se isolar, não querem ver ninguém. Ficam um bicho, são bichos diferentes. Tem outros que ficam comunicativos e falam e saem e conversam e cantam, né? E assim, agora tem outros que se tornam violentos, incorpora no cara, surge ali,
Cara, alguém que assim quer fazer maldade com o outro. Uhum. Fica mal intencionado, mas na questão da maldade mesmo, sabe? De bater, de agredir, de ser violento. Alguns outros já ficam extremamente corajosos. Uma levanta, já põe o revólver na cinta e vai pro farol. Então o cara fica destemido, não pensa na consequência. E, assim, muitos outros desenvolvem uma obsessão, uma compulsão sexual enorme. Então, assim, ficam completamente obcecados por sexo. São viagens, essas são as viagens básicas. São várias características. Isso. Ô Fabian, aí como é que você fez pra sair da Cracolândia depois de 6 anos? Porque você chegou no fundo do poço, estava pesando 50 quilos, parece que você teve um problema nos pés também, um problema de saúde gravíssimo, né? Então, veja, eu estava 6 anos na rua, eu já tinha 25 internações, né? Já estava assim, os pés podres e eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Não suportava mais. No ano de 2003, o inverno estava chegando e estava esfriando um pouquinho e eu não tinha de novo onde dormir. E aí começou a entardecer, não tinha como conseguir mais droga. E aí eu comecei a chorar e chorei muito e começou a passar um filme da minha vida na minha cabeça. Eu tomei tiro de polícia, tomei tiro de traficante, já apanhei muito em matagal, em lugar que eu não devia ter me enfiado. Já vi gente fazer muita maldade, vi alguns jovens morrerem dentro dos casarões. Eu não aguentava mais. E ali foi uma redenção. Eu disse, eu não aguento, eu não suporto. E aí eu disse, eu não aceito mais. Eu levantei, caminhei, bati na porta de uma clínica e pedi para entrar. Tá, foi uma força de vontade própria. E existe uma fórmula geral, Fabiano, para recuperar essas pessoas? Não, cada pessoa sai por um caminho. Quais são os caminhos? Olha, alguns, você tira ele do bairro dele e da família, daquele contexto que ele cresceu doente, e põe ele em outro bairro, numa comunidade, numa família, num grupo, e o cara, pronto, fica bom. Acabou. O problema era ali, onde ele nasceu e o convívio com a família, que pode depois ser retomado com o tempo. Outros, o cara pega um esporte e começa a treinar, e a adrenalina e todas aquelas drogas boas que o esporte dá, preenche o cara pira em fazer aquilo e ele sai da droga. Tá. Outros vão se identificar em religiões, em certas igrejas, com grupos religiosos, o que é muito legal também. Outros vão conhecer programas de 12 passos em narcóticos e alcoólicos anônimos e vão ali encontrar uma irmandade de companheirismo, né? E outros vão tomar medicamentos que vão funcionar para eles, entendeu? Apesar de medicamentos também serem algumas drogas, mas assim, vão se encaixar, vão estabilizar o humor, ansiedade, depressão, vão ficar numa boa e vão sair. Depende. Tá. Ô Fabiano, então, você hoje acaba usando essa sua experiência para ajudar outras pessoas? Então, eu comecei fazendo muita palestra, só fazia palestra, mexi muito com isso, viajei muito em multinacionais e fiz muita escola. Quase que esgotei as escolas aqui da Grande São Paulo. Uhum. E aí as famílias começaram a me procurar para aconselhar, ser o terapeuta do filho, e eu fui abraçando isso. Hoje eu tenho 4 clínicas no Butantã, do lado da USP. Eu trabalho com jovens, adolescentes, trabalho com feminino, masculino e principalmente trabalho com várias pessoas formadas, pós-graduadas, vindas do crack. E você carrega no corpo ou na mente alguma sequela do período em que você passou na Cracolândia? Eu perdi quase toda a audição do ouvido direito,
porque eu escondia pedra dentro do ouvido, e principalmente quando a polícia vinha, eu colocava, perdi vários dentes, e há 14 anos que eu estou limpo, eu não durmo. Eu durmo 4, 5 horas e acordo várias vezes. Tá. E nesse período você chegou a ter alguma recaída? Não, 14 anos eu estou limpo. Acabou. 14 anos eu nunca mais tive contato com nada. Quantas pessoas você já ajudou a recuperar? Eu já posso dizer aí que tem limpos andando por aí uns 250. Uhum. Tá? Eu posso dizer também que eu apresentei crack e promovi que pessoas experimentassem drogas quando eu estava na rua para uns 50. Mas eu já tratei mais de 1.200 famílias e que fizeram tratamento comigo, umas 600, 700, que eu posso falar, que eu tenho notícias, que eu ouço dizer, que estão vira e mexe aparecendo, dando um oi, tem mais ou menos 250. Tá bom. Fabian Nasser, ex-dependente químico, já foi internado 25 vezes, morou durante 6 anos na Cracolândia e contou a sua história para os ouvintes do Rádio Livre. As pessoas estão comentando aqui. A Cláudia disse que é uma tristeza tudo isso que você está relatando, e ela comentou que a solução parte de dentro para fora. Ô, Fabian, muito obrigado, hein? Valeu, eu que agradeço.